Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, último bloco do nosso programa nesta manhã de sexta-feira. Eu gostei muito daquilo que nós apresentamos aqui hoje. Eu acho que foram mensagens de fé, mensagens de esperança, bate-papo com um casal que faz um trabalho bonito de dramaturgia, que trabalha aqui na dramaturgia da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Isso é muito bom porque sempre tem uma mensagem diferente daquilo que normalmente a gente tem costume de ver, de presenciar, de ouvir ou de assistir. E é muito bom, porque é sinal de que a gente, da nossa parte cristã, católico-cristã, nós também temos uma mensagem a oferecer a tantas pessoas através da arte, através do teatro, através da TV, com tudo aquilo que a gente apresenta. A Cleusa de Souza Cavalcante, de Nova Odessa, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pelo seu esposo José, pede por Sabrina, Luísa, Henrique, Yasmin, Douglas, Cirlande, Mateus. Quantos nomes? Que bom! Andréia, Carlos Alberto, Ellen, Beatriz, se não me engano, Carlos Eduardo, por sua amiga Antônia Aparecida Matoso, que aguarda uma cirurgia. Gilson Porto, de Três Rios, lá no Rio de Janeiro, pede oração por Júlia, pede por Mateus, Shirley Rodrigues, e também por ele mesmo e também pela sua família. Liliane Cristina Colete Santos, de Americana, no interior de São Paulo, pede oração por todos da família, em especial por Luciana e pela sua situação financeira. Luciara Oliveira Santos, de Itamaraju, na Bahia, pede por Luciara, por ela mesma, por Manuel Messias, por todos da sua família e pede também pelos padres aqui da Rede Século XXI. Muitíssimo obrigado por rezar por todos nós aqui, tá bom? Edilze Aparecida Rossi, aqui de Valinhos, São Paulo, em ação de graças por todas as bênçãos recebidas, pede oração por ela mesma. Claro, Edilze, a gente reza por você sim, pela sua saúde física, psíquica, emocional, espiritual, e também coloca vários outros pedidos aqui, claro, a gente vai colocar, você sabe, todas essas intenções aqui. A Maria Souza Martins, de Santa Bárbara, lá em Minas Gerais, pede por ela mesma, pela sua saúde, pede também pelos padres, sacerdotes, pelos idosos. Diz aqui, olha, eu peço pelas vítimas da guerra, ela pede também pelo século XXI, por todos os nossos evangelizadores, ela diz aqui. E tem um e-mail aqui, que é da Thaisa Teixeira, ela diz assim, meu nome é Thaisa Teixeira, de Francisco, ela é de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por cura e libertação, pela saúde física e espiritual, pede também por Maria Aparecida Silva, que Nossa Senhora a abençoe. Ela pede também saúde e proteção necessária por todos, pela sua família, e pede assim, termina dizendo pela cura do meu pai. Claro, todas essas intenções nós vamos apresentar daqui a pouco no nosso momento de oração. Mas antes, quero lembrar a você tem acompanhado pela televisão que o nosso Papa Francisco, ele está fazendo uma viagem, aliás, a gente fala viagem, é um modo de dizer, né? Mas ele está em peregrinação, eu sempre gosto de falar peregrinação, porque ele vai em missão, levando a palavra de Deus a todos os povos. E ele chegou nas Filipinas, que foi o palco de grande tragédia natural recentemente. E ele foi lá, claro, levar a sua solidariedade, não só diante dessas diversas catástrofes naturais que têm acontecido por lá, mas ele também especialmente vai pedir por todas as pessoas. Lembra que um tufão, dado o nome de Iolanda, que há um ano deixou 7.000 mortos e afetou 1 milhão de pessoas lá nas Filipinas. E o Papa foi lá, não só prestar solidariedade, porque já foi um tempo isso, mas ele foi levar também a palavra de Deus. Acompanhe comigo esse BT. As Filipinas já têm experiência em acolher pontífices. Em 1995, João Paulo II visitou o país para a Jornada Mundial da Juventude, onde mais de 4 milhões de peregrinos participaram. Já se passaram quase 20 anos. Agora, outra recepção calorosa é esperada. O cristianismo tem uma forte presença no país. Tem uma população de cerca de 100 milhões de pessoas, das quais 80% são católicos. O país asiático ainda está lutando com a pobreza, porém, especialmente nas áreas rurais. Cerca de 16 milhões de filipinos é o número estimado que vive em extrema pobreza. Apesar dos contratempos, o Banco Mundial diz que se a nação continuar a sua taxa de crescimento econômico, pode praticamente eliminar a pobreza dentro de uma geração. Por causa da proximidade das Filipinas com outros países asiáticos, tem havido disputas territoriais com a China, Vietnã, Malásia, especificamente em relação às Ilhas Kalayaan.
Um ponto principal da visita do Papa incidirá sobre a devastação do tufão. A pesca e a agricultura são as duas principais fontes de renda do país, sendo que ambos foram fortemente afetados pelo desastre natural que devastou a região. Quando a gente fala destas catástrofes naturais, a gente sempre fica muito preocupado com isso, porque nós hoje não temos muito, às vezes não temos muito, perdão, a consciência do quanto a natureza ela precisa desse cuidado todo especial, não é? E claro, quando acontece esse tipo de catástrofe, tantas famílias são, eu diria até dizimadas, não é? Tufões, tempestades, terremotos, tantas coisas, maremotos, tsunamis. Então, todas essas coisas sempre trazem, claro, para todos os seres humanos, principalmente para as famílias que são dizimadas nesse sentido, a necessidade de um novo recomeço. E para mim, lá no meu coração, quando a gente vê esse VT, sabia que eu iria dar essa notícia, a gente precisa sempre buscar um motivo de superação na nossa vida, sempre. Eu acredito que se a gente vive 100 anos, 150 anos, serão todos esses anos em que a gente sempre vai ter que superar de alguma maneira alguma coisa na nossa vida. É assim que funciona. A minha vida enquanto padre funciona assim, a sua vida também funciona assim. Então, quando o Papa se faz presente numa situação como essa, né, nas Filipinas, por exemplo, isso dá àquelas pessoas uma confiança muito grande, muito forte em Deus. Elas sabem que está ali alguém que tem uma fé inabalável diante de tantas estruturas e que pode oferecer a elas tanto caminho de esperança, tanta possibilidade de superação. E você sabe que é assim que funciona na nossa vida também. Quando a gente está desanimado, aflito com alguma coisa, quando chega alguém perto da gente e diz, olha, eu vou estar com você, estou contigo nesse momento, como as coisas mudam, como o nosso olhar muda diante dos nossos problemas. É por isso que eu gostaria de ler para você o trecho da nossa reflexão bíblica de hoje, que é a nossa, você que é sócio evangelizador recebe, junto com a revista Brasil Cristão, aquele livreto com as reflexões para um Brasil cristão. E a mensagem de hoje, ela diz assim, justamente dentro daquela mensagem que eu li no início do nosso programa, quanto também nessa questão da superação e assim por diante. Diz assim, em relação às famílias também, há muitas compreensões sobre a fé, mas muitas delas nem sempre são positivas, porque às vezes a fé pode ser um amuleto e ela não pode ser assim, a gente não pode compreendê-la assim. A fé está dentro de nós, mas não adianta ter fé, por exemplo, para ganhar na loteria, porque estaremos reduzindo a fé a um jogo, a uma sorte, principalmente um jogo de azar. A gente não pode misturar fé com isso. É preciso ter fé nas coisas de Deus e ter esperança de que os nossos projetos e a nossa vida terão em Deus a sua própria força. Ter fé é acreditar que Deus nunca nos desampara, mesmo que isto pareça ser uma verdade. Ou seja, quando as coisas estão tão difíceis e a gente não consegue encontrar palavras, momentos de oração, equilíbrio, força, ânimo, mesmo nesses momentos, por mais difícil que possa parecer isso, Deus não nos desampara. Lembra aquele VT da família, das trigêmeas, né? O pai de família disse assim, tudo parecia meio complicado, mas eu sabia que Deus não ia nos desamparar. É importante a gente pensar nisso. Então, termine o programa, né? Terminamos o programa, fica com essa mensagem. A fé é essencial para que a gente possa subsistir a tantas dificuldades, tá bom? Muito bem, nós vamos fazer a nossa oração de hoje por todos os nossos irmãos e irmãs. E depois nós vamos fazer o nosso sorteio, vou colocar bem aqui, depois nós vamos fazer o nosso sorteio de todas as pessoas, aliás, daquela pessoa que vai rezar na segunda-feira com o nosso irmão Henrique. Muito bem, cada um de vocês que ligou, mandou o seu e-mail, o seu Facebook, apresentou no Facebook as suas intenções, Senhor nosso Deus, acolha a cada um desses nossos irmãos que estão aqui e que apresentam as suas dificuldades, as suas limitações, que apresentam tudo aquilo que elas acreditam ser a sua necessidade especial, o seu desejo especial de mudança, de cura, de força. Acolhei cada um desses nossos irmãos e os seus pedidos. Olhai para que eles recebam de vós a saúde física e também espiritual. Acolhei, Senhor nosso Deus, também esta água que nós apresentamos e também a água que os nossos irmãos em casa apresentam, para que, ao tomar essa água, eles recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Vou aproveitar então que nós já estamos aqui do lado dos nossos irmãos e irmãs e fazer um sorteio. Eu mesmo vou ver aqui quem vai ser o nosso contemplado, não é, Will? Para segunda-feira, o Will, produtor, está olhando ver se eu estou fazendo alguma falcatrua. Estou não, viu? Quem vai rezar conosco vai ser a Vanusa Alves Neves, ela é de Guanambi, lá na Bahia. Grande abraço a todos aí de Guanambi, grande abraço a todos aí da Bahia. Você, Vanusa, receberá a ligação da nossa produção e na segunda-feira você vai rezar com o nosso irmão Henrique, sobre toda a sua família e suas intenções. Grande abraço para você, te encontro próxima quarta-feira aqui no Você Pode Ser Feliz, às 9h15. Espero por você. Até lá, grande abraço.